Vamos focar naquilo que é essencial. Falei para vocês que existem alguns assuntos que são certos de aparecer na sua prova. Vamos lá. Bora, gente. Bem, primeira ideia, concordância verbal. Se você vai fazer um concurso da Banca Vunesp, estará na sua prova esse assunto, tá? Cai em toda a prova. E nós temos aqui uma primeira regra que é muito importante. Sempre que você encontrar um verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto, que é aquele que pede o complemento sem preposição, que é o nosso objeto direto, quando esse verbo ganha uma partícula C, essa partícula C vai ser chamada de partícula apassivadora. E sempre que você colocar uma partícula apassivadora, o elemento que era o seu objeto direto, ele vai ser transformado no seu sujeito. É uma estrutura que a gente precisa memorizar. E nós temos uma regra geral que diz que o verbo concorda com o sujeito. Se essa frase tem sujeito, o verbo vai concordar com esse sujeito. Tá, Grazi? Como eu aplico essa estrutura? Eu tenho aqui, confrontaram-se os resultados. Verbo confrontar. Quem confronta, confronta algo. Confrontaram o quê? Os resultados. Olha o complemento sem preposição. Se você tem um complemento sem preposição, você tem um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Quando o verbo transitivo direto traz o ser, esse ser é uma partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o seu sujeito. E, gente, necessariamente o verbo concorda com o sujeito, né? Se o seu sujeito está no plural, o seu verbo vai ficar no plural. Confrontaram-se os resultados foram confrontados. Sujeito no plural, verbo necessariamente no plural. Gente, essa estrutura cai o tempo todo em provas, tá? Não pode dar bobeira com essa estrutura. Agora, gente, a regra geral de concordância diz que o verbo, ele sempre concorda com o quê? O verbo concorda com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural, sujeito no singular, verbo no singular. Agora, muito cuidado com as frases invertidas. A Vunesp, ela sempre trabalha com essas frases invertidas. Mas qualquer análise ligada à concordância verbal tem que ser feita dessa maneira. Vai para o seu verbo e procure o sujeito. Acontecem falhas nos sistemas. Vim para o meu verbo. Acontecem. Vou fazer a pergunta. O que acontece? Falhas. Isso aqui é o nosso sujeito e o verbo vai concordar com o sujeito. As falhas acontecem. Sujeito no plural, verbo no plural. Cuidado com as frases invertidas. Procure sempre o sujeito para concordar. Vamos lá. Mais estrutura, gente. Quando o verbo é transitivo direto, esse ser, ele é uma partícula apassivadora. Agora, se você trabalhar com um verbo transitivo indireto, o verbo transitivo indireto, ele pede o complemento com preposição. Esse complemento com preposição, ele é chamado de objeto indireto. Quando o transitivo indireto traz o ser, esse ser, ele é um pronome indeterminador do sujeito. Ele é PIS. E sempre que você trabalhar com PIS, você tem que deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre que tiver PIS, você vai deixar o verbo no singular. Tá, como é que eu vejo isso?
Confia-se nas pessoas. Olha o verbo confiar. Quem confia, confia em. Olha a preposição. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Ele pediu um complemento com preposição, que é um objeto indireto. Quando o transitivo indireto traz o se, esse se é o pronome indeterminador do sujeito. E se eu tenho o pronome indeterminador, o meu verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Confiar. Confia-se nas pessoas. Agora, quem estava na live na semana passada, nós fizemos da banca CESP, mas foi uma regra que nós estudamos, que é a regra do um dos que. É um caso particular e eu tenho que conhecer essa estrutura. Quando você trabalha com esse elemento, gente, um dos que, eu posso colocar um elemento aqui no meio do caminho. Um dos alunos que, um dos professores que, um dos advogados que. Quando eu trabalho com essa estrutura, a preferência é deixar o verbo no plural, mas eu também posso deixar o verbo no singular. Preferência, verbo no plural. Faça sempre a questão por eliminação, tá? Mas vale deixar o verbo no singular. Então, nesse caso, ó, Paulo é um dos alunos que. Tá vendo? Eu tenho essa estrutura um dos que. Com o elemento um dos que, a preferência é deixar o verbo no plural. Então, Paulo é um dos alunos que mais resolvem questões. Preferência no plural. Grazi, está errado deixar o verbo no singular? Não, não está errado, mas faça a questão por eliminação. Numa prova CESP, por exemplo, que é uma prova de certo e errado, as duas formas são certas. Mas, gente, numa prova de múltipla escolha, a banca pode trazer verbo no plural e verbo no singular. Se você tiver que escolher, você vai escolher o verbo no plural, tá? A banca não vai anular esse tipo de questão. Com um dos que, preferência, deixe o verbo no plural. Então, vamos embora, galera. O que nós temos aqui nessa estrutura? A reescrita de informações do texto em que se atende a norma padrão de concordância verbal é. Essa daí foi uma questãozinha que apareceu na prova do TRF. TRF da terceira região para o cargo de analista. Mas como eu falei para vocês, não importa o cargo, não importa o concurso. A banca VUNESP ama concordância verbal. Gente, o que nós precisamos visualizar? Letra A. Aumenta-se no verão os casos de dengue. Eu quero que você olhe, ó, esse verbo. Aumenta o quê? Os casos de dengue, tá vendo, ó? Aumenta o quê? Os casos de dengue. Verbo transitivo direto, objeto direto. Transitivo direto com C, partícula passivadora. Partícula passivadora, ó, transforma o objeto direto em quê? Em sujeito. Transforma o objeto direto em sujeito. Se o seu sujeito está no plural, o seu verbo, ele tem que ficar no plural. Tudo bem? Tranquilo? Agora, gente, olha a outra estrutura. E constata-se picos epidêmicos a cada 4 ou 5 anos. Olha aqui, ó, olha o verbo constatar. Quem constata, constata algo. Constata o quê? Picos epidêmicos, ó. Constata o quê? Olha o complemento sem preposição. Eu tenho aqui, ó, um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C é uma partícula passivadora. Quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto ele vira o sujeito. Se o seu sujeito está no plural, o seu verbo ele tem que ficar no plural. Constatam-se picos.
picos são constatados. Sujeito no plural, verbo no plural. Bacana, tranquilo? Agora, gente, olha o que nós temos na nossa letra B. Ocorre a cada 4 ou 5 anos. Isso aqui é muito comum. A banca coloca elementos aqui no meio do caminho para atrapalhar a sua percepção. Mas olha lá o que eu tenho. Ocorre a cada 4 ou 5 anos os picos epidêmicos da dengue. O que eu falei para você? Regra geral. Regra geral, o verbo concorda com o sujeito. Então, vai para o verbo e procura o sujeito. O que ocorre? O que ocorre? Os picos epidêmicos da dengue. O núcleo está aqui. São os picos que ocorrem a cada 4 ou 5 anos. O nosso sujeito está no plural, por isso o nosso verbo ele tem que ficar no plural. Bacana, gente, tranquilo. Na outra, há picos epidêmicos da dengue a cada 4 ou 5 anos. Olha esse aqui, ó. Tratam-se, portanto, de situações de atuação previsível. Esse verbo tratar, nessa frase, quem trata, trata de. Trata de quê? De situações. Tá vendo o complemento com preposição? Esse verbo é transitivo indireto, ele pede o objeto indireto. Quando o transitivo indireto traz o ser, você tem PIS. E o que eu falei para você? Se existe verbo transitivo indireto, o ser é PIS. E com PIS, você tem que deixar o verbo no singular. Necessariamente, você vai deixar o verbo no singular. É trata-se. Deu para perceber? Agora, na nossa letra D, aqui é regra geral. Vamos procurar o sujeito. Segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole da moléstia. O que se deve? O que se deve? O descontrole da moléstia. O descontrole da moléstia se deve à urbanização e ao sistema sanitário precário. Olha a frase de novo invertida. Deu para perceber? Esse elemento é o nosso sujeito. O sujeito está no singular. O verbo tem que ficar no singular. O descontrole deve-se a alguma coisa. Por isso está errada a letra D. E, gente, as questões da VUNESP de concordância são com essas frases grandes. Agora, você precisa entender a estrutura. Se você entende a estrutura, a banca pode colocar quantas palavras ela quiser ali. Você vai para o verbo, você procura o sujeito e você acerta a questão. Agora, olha o que nós temos. Tá vendo a Ana falando? Eu entendi. Ela acabou confundindo em função desses termos que aparecem intercalados. E, gente, isso é muito usual. A banca vai colocar elementos intercalados. Ela vai inverter a ordem dos nossos constituintes para tentar atrapalhar a sua visão. Agora, exatamente, Renatinha, frases grandes e invertidas. Isso é muito comum. São duas bancas que trabalham com o mesmo padrão de questão. A banca VUNESP e a banca FCC. Agora, olha o que nós temos na letra E. São Paulo é um desses grandes centros que... Tá vendo? A estrutura que eu tenho aqui, ó, é a estrutura do dos que. Um dos centros que. Um dos advogados que. Um dos mestres que. E aí, o que eu falei para você? Com essa estrutura dos que, a preferência é com o verbo no plural. Então, São Paulo é um desses grandes centros que convivem. Dos que, preferência plural, está perfeita a nossa letra, o quê? A nossa letra E. Legal, gente? Tranquilo?